Glória a Deus. Vocês estão bem? Estão bonitos, né? Aleluia. Irmãos, é muito bom estar aqui com vocês. Hoje, o senhor e o pastor Jefferson, né? Me deram a incumbência de compartilhar a palavra. E nós estamos em uma série trabalhando na igreja o tema vocação, dons e ministérios, né? Então, dons e ministérios. E nós queremos, como eu orei e tenho orado, mais do que somente ter informações, nós queremos fundamentar para que nós venhamos de uma forma saudável e correta crescer nessa realidade. Então a igreja, ela precisa entender que os dons e ministérios é uma realidade atual e viva. Hoje eu sei que existem muitos debates teológicos referente a muitos dons, e o nosso papel, o meu papel pelo menos, não é trazer um embate teológico, né? Eu sei que tem os irmãos aqui que gostam, né, John? Mas o nosso papel, quando nós vamos trabalhar alguma série, é de fato trazer fundamento para a igreja, para que a igreja se desenvolva. Amém? Então esse é o nosso propósito, essa é a nossa vontade, o nosso anseio diante do Senhor. Eu quero ler com vocês em Efésios capítulo 4. Hoje eu vou falar sobre alguns ministérios, eu vou falar sobre o ministério apostólico e o ministério profético. Talvez seja um dos ministérios mais que causa mais debate na igreja e também os ministérios que causam mais feridas também, né? Por isso que nós, em nome de Jesus, precisamos caminhar de uma forma correta dentro disso. Efésios capítulo 4. Vai dizer assim, eu vou usar a NVI, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 16, que diz assim: Como prisioneiros no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, como uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. A cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. O que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. E chegamos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e a esperteza dos homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Amém?
Eu creio que muitos de nós já ouvimos falar a respeito dos 5 ministérios ou o ministério quíntuplo. No culto anterior, o pastor Jefferson ele introduziu a respeito dos ministérios e ele falou, né, sobre o ministério quíntuplo. Muitas pessoas acreditam que esse ministério eles não são 5 ministérios, mas 4 ministérios, né, onde pastores e mestres seria um ministério só. Mas nós caminhamos e acreditamos, segundo aquilo que nós entendemos, né, interpretamos das Escrituras, que nós cremos nos 5 ministérios. Então nós cremos sim no apostolado, no profético, no ministério profético, no ministério de ensino, no ministério pastoral, no ministério de evangelista. Então nós cremos nos 5 ministérios. Amém? E nós não somente cremos, como nós queremos nos desenvolver nos 5 ministérios. E é óbvio, irmãos, que talvez muitas pessoas que aqui estão, elas já tiveram experiências com os 5 ministérios. E muitas vezes as experiências que nós temos nessa questão dos 5 ministérios, ainda mais no contexto de igreja que nós vemos hoje, muitas experiências que nós temos, elas são negativas. Então, muitos de nós já, talvez não todos, não quero generalizar, mas nós já tivemos experiências negativas, talvez com a questão do ministério apostólico ou profético, que geralmente são os que dão mais treta, né? Ou qualquer outro ministério. Mas uma coisa que nós precisamos entender é que nós não devemos interpretar as Escrituras de acordo com as nossas frustrações. As Escrituras, ela precisa ser interpretada como ela é. Então, pelo fato de eu e você, de alguma forma, ter tido talvez uma experiência negativa com um homem que talvez tenha um encargo profético, apostólico, isso não anula o fato de existir uma realidade na Bíblia dos 5 ministérios. Então, a tendência, muitas vezes, pelo fato dos nossos traumas e feridas, nós querer interpretar as Escrituras a partir desses traumas. E nós acabamos que não somos transformados. Porque não é a Escritura que precisa se adaptar a mim, mas nós precisamos colocar nossa vida diante das Escrituras e ser transformado por ela. Então, irmãos, eu sei que existem muitos erros, e nós não somos os totalmente certos, né? E estamos longe disso, mas eu sei que existem muitas movimentações que é pego verdades bíblicas, mas ao aplicar e desenvolver de uma forma ou uma motivação errada, acaba causando um dano. Mas ainda assim, o Senhor está edificando a sua igreja a partir dos 5 ministérios. Porque Efésios capítulo 4 está nos falando isso. E é isso que nós vamos conversar um pouco hoje a respeito, né? Então nós não devemos, a nossa interpretação bíblica, a nossa hermenêutica não deve ser a partir das nossas frustrações, mas é a partir da realidade que ela oferece. Então nós não devemos, uma vez eu ouvi um pastor falando sobre uma hermenêutica traumática, né? Onde nós lemos a Bíblia somente para debater aquilo que nos feriu. E não é assim, irmãos. Nós devemos deixar o Senhor nos curar e olhar para a realidade e ver a forma certa e caminhar debaixo daquilo, buscar caminhar debaixo daquilo que é correto. Amém? Então, hoje nós vamos falar um pouco do ministério profético. Mas eu queria antes falar alguns pontos aqui de Efésios capítulo 4, que é importante antes da gente entrar. Primeiro, versículo 1 vai falar: como prisioneiros no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Então, como já foi trabalhado até aqui, todos nós fomos chamados para servir. Ministério, a palavra ministério, ela está ligado a serviço, amém? Então, todos nós, irmãos, fomos chamados para desenvolver um serviço diante do Senhor, com o Senhor e para o Senhor, amém?
Então, todos nós fomos chamados para servir. Cristo serviu e nós devemos imitar Cristo. Então, o Senhor, Ele nos chama para esse lugar. Agora, o ponto que nós precisamos aprender é que o nosso serviço precisa estar fundamentado no local correto. O nosso serviço, irmão, diante do Senhor e servindo a igreja, ele não pode estar fundamentado em duas mentalidades. Primeiro, o pragmatismo e segundo, o ativismo. Muitos de nós fundamentamos o nosso serviço em cima de um ativismo. E o que é o ativismo? Nós fazemos um monte de coisa, trabalhamos em um monte de coisa na igreja, muitas vezes coisas que o Senhor não nos pediu, e nós vamos falar que muitas vezes nós não vamos fazer só aquilo que o Senhor nos pediu, né? Mas muitas vezes nós queremos esconder muitas coisas em nós através do serviço, ou querer ser aceito pelo Senhor através do nosso serviço. E isso não é uma verdade, isso não é o fundamento correto ao qual nós devemos servir. Muitas vezes nós, talvez por uma questão de orfandade ou qualquer outro ponto, nós queremos trabalhar para o Senhor para impressionar o Senhor. Eu não sei se você já ouviu aquela famosa frase, né? Eu estou fazendo a obra de Deus. Essa é a frase que talvez no meio cristão, por muito tempo, foi uma das que eu mais ouvi, né? Mas quando nós olhamos, não generalizando, mas muitas vezes nós olhamos aquele pastor na labuta e esse pastor está lá sofrendo e tal, nós olhamos para a vida do pastor, nós vemos o pastor muitas vezes acabado, digamos assim, e ele falou, não, mas é porque eu estou fazendo a obra de Deus. E eu quero que nós entendamos, irmãos, que existe uma diferença entre a obra de Deus e a obra do ministério. Eu sempre carrego isso para mim. A obra de Deus, irmãos, é aquilo que Deus está fazendo em nós. Então, a obra de Deus, muitas vezes, o irmão não está vendo. Muitas vezes é aquilo que o Senhor está trabalhando no nosso caráter, que o Senhor está trabalhando na nossa família, aquilo que o Senhor está trabalhando no nosso dia a dia. E a obra do ministério, irmãos, é aquilo que, a partir desse lugar, daquilo que o Senhor está fazendo em nós, agora nós estendemos para o serviço. Então, muitas vezes, o ativismo nos leva a um lugar de nós acharmos que estamos fazendo a obra de Deus. Quanto, na verdade, nós estamos fazendo um monte de coisa e não estamos atentando para aquilo que o Senhor está fazendo em nós, para que a partir daí nós começamos a ser cooperadores da obra de Deus e da vontade de Deus. Então, o serviço, ele não pode e não deve ser fundamentado em um ativismo, assim como ele não pode e não deve ser fundamentado em um pragmatismo. E o que é isso? Pragmatismo é quando nós trabalhamos e achamos que é verdade somente aquilo que dá resultado. Ou seja, nós trabalhamos por resultado. O serviço cristão não é trabalho por resultado. O ministério não é trabalho por resultado. No ministério é gerado frutos, o Senhor faz a obra dele em nós, o Senhor gera vida em nós, mas os resultados muitas vezes vêm, né? Não negligenciamos isso, mas ele não se resume, não deve ser fundamentado somente no resultado. O Senhor não nos chamou para ter resultados, irmãos. Mas então, no que o serviço precisa ser fundamentado? Vocação e amor. Repita comigo, vocação e amor. É só para vocês acordarem. Brincadeira. Vocação e amor. O serviço cristão, ele precisa ser desenvolvido a partir de um lugar de vocação. É óbvio, irmãos, que conforme nós vamos caminhando com o Senhor, nós vamos amadurecendo na caminhada, nós vamos servindo a igreja, nós vamos desenvolvendo a nossa vocação. Eu conto o meu testemunho, quando eu me converti, depois de um tempo eu comecei a servir a igreja, né? E eu comecei a servir a igreja num lugar que eu não gostava, cara. Eu estava fazendo um curso de teclado, e na época a igreja não tinha ministério de louvor, e daí começaram a me colocar para tocar teclado. E eu ia lá e tocava teclado, só as 4 notinhas que eu sabia ali e tal.
E foi por anos assim. Foi por anos. Eu acho que foi, deixa eu ver. Ixi, mais de 5, 6 anos. E era um lugar que eu não gostava. E eu ia, e eu, meu Deus, eu não quero. E eu sabia o que eu amava. Obrigado. O que eu amava, irmãos, sempre foi, o Senhor sempre me deu uma chama pela palavra. Eu sempre amei isso. Eu sempre amei em estudar, em ministrar, em servir através disso. E eu falava, Deus, mas eu queria pregar. Eu queria fazer outra coisa. E foi por anos eu ministrando no teclado. E ali foi uma escola, o Senhor ministrou muito no meu coração. Depois eu comecei a servir no Ministério de Jovens. E para quem já trabalhou com jovens, sabe que não é fácil. Não é porque os jovens, né, dão trabalho, mas é porque é uma fase da vida de amadurecimento. Então vai ter muitas lidas, né, que precisam ser lidadas, assim como todas as fases, mas jovens geralmente têm mais questões a ser resolvidas. Então eu comecei a trabalhar com jovens. E o Senhor, aos poucos, ainda está, né? Ele vai nos empurrando para um lugar de vocação. Então, o serviço, irmãos, ele desenvolve a nossa vocação, assim como também a vocação, ela serve para servir. Amém? Então, o Senhor, ele vai cada vez mais nos levando para esse lugar de vocação. Eu costumo falar que a vocação, ela é como um funil. Nós vamos caminhando com o Senhor e as coisas vão ficando mais específicas, o Senhor vai dando direções mais específicas, o Senhor vai falando para nós obedecer questões, e conforme nós vamos obedecendo, nós vamos entrando em um lugar a qual Ele deseja que nós estejamos. Então o ativismo e o pragmatismo, ele começa a ser quebrado aqui, quando nós começamos a entender que todos nós temos uma vocação e um ministério. Nós vamos falar sobre os 5 ministérios, mas todos nós temos um ministério diante do Senhor. Amém? Então, o que o Senhor talvez está compartilhando no seu coração? Nós precisamos sempre estar diante do Senhor, atentos aos lugares que Ele quer nos direcionar. Amém, irmãos? Nós sempre precisamos estar falando, Senhor, o que o Senhor deseja? Como que eu posso caminhar diante daquilo que o Senhor tem para a minha vida? Eu quero servir, eu vou servir a igreja, mas eu sei que o Senhor tem direções específicas, sim, que vai cooperar para o corpo de Cristo. Então, o primeiro ponto, o Senhor, o nosso serviço, ele precisa ser fundamentado na vocação. Nós não servimos porque existem necessidades, mas também porque existem necessidades, mas não somente por isso, ou porque as coisas estão dando certo, mas por uma medida dada pelo Senhor para que possamos servir o corpo. Amados, cada vez que você caminha mais próximo daquilo que o Senhor tem para a sua vida, sabe quem que é o maior beneficiado? Eu. Porque a medida que você tem, ela vai cooperar para o corpo de Cristo. Aquilo que o Senhor vai gerar em você vai cooperar para o corpo de Cristo. Então, nós queremos, e os 5 ministérios, ele tem esse propósito de aperfeiçoar os santos. E nós queremos impulsionar cada vez mais a cada um de nós, a cada um de vocês, a viver aquilo que o Senhor tem, mas não se esconda atrás disso, amém? É necessário sim servir, muitas vezes nós vamos servir em questões que nós não queremos, amém? Porque isso vai nos aperfeiçoar. A palavra vocação vem da palavra klesis, que significa um chamado ou um convite. Nós vemos Marcos capítulo 3, versículo 13, que vai falar assim: Jesus subiu ao monte e chamou a si aqueles que ele quis. O chamou, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12 e designou-os como apóstolos para que estivessem com ele. E os enviou para pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Então Jesus chamou para estar com ele. E amados, eu sei que talvez isso possa parecer romântico, né? Mas não é. O Senhor nos chamou para estar com ele. Porque é a partir do lugar de estar com ele que de fato existe o envio. Amém? Então nós vemos que em Marcos, Jesus primeiro ele chama os discípulos e depois ele envia.
Nós podemos ver Efésios 2, versículo 9. Efésios 2, Paulo vai falar sobre o Evangelho. E Paulo ele vai falar que a salvação é pela graça, que nós estávamos mortos e em Cristo nós ressuscitamos com Ele, né? E vai falar tudo isso. E lá no finalzinho, no versículo 9, ele vai falar, e Ele nos chamou, né? Para que nós venhamos andar segundo as boas obras que Ele já preparou para nós de antemão. Dá para nós colocar ali, Christian? Só para... Efésios 2, 9. Aqui ele está falando da salvação, não por obras para que ninguém se glorie. Pode passar. Porque fomos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou previamente para que andássemos nelas. Então, a vocação, ela precisa ser algo viva na vida da igreja. Quando nós vemos o povo lá em Israel, nós vemos que eles não andavam de qualquer jeito. Eles andavam segundo a vocação que Deus deu para eles, segundo aquilo que Deus tinha como vontade para eles. Então, segundo aquilo que Deus tinha como vontade para eles. Então, a igreja, o Senhor também, nós somos feituras em Cristo e o Senhor nos reposicionou em Cristo para que nós venhamos caminhar segundo a vontade dEle. Amém? Então, o serviço cristão vem a partir da vocação. Amém? O outro ponto também é que o serviço cristão ele precisa estar fundamentado no amor. Por mais que nós somos escravos do Senhor, por mais que o Senhor nos chama para esse lugar de ministério, mas ainda assim nós somos escravos por amor, né? A redenção ela nos comprou e nos faz ser propriedades de Cristo, mas ainda assim o Senhor ele nos leva a andar em um lugar em amor, amém? Então a vocação ela precisa ser fundamentada no amor ao Senhor e no amor ao próximo, o serviço, né? Então se o nosso serviço, o fundamento do nosso serviço é uma autopromoção, então está errado. Porque o amor ao próximo, o amor à igreja, o amor ao Senhor é o fundamento do nosso serviço. Amém? Muitas vezes homens que o Senhor levanta e leva para certos lugares, eles não estão lá por uma vontade própria. Nós vamos ver que os apóstolos muitas vezes eram assim, né? O apóstolo Paulo, muitas vezes ele relatou isso nas suas cartas, mas ainda assim ele estava lá por amor. Amém? Então precisa ser fundamentado, serviço, o nosso ministério precisa ser fundamentado na vocação e no amor. Amém? Glória a Deus. Não nos resultados e nem no ativismo. Amém? Filipenses 1:3 vai falar assim: estou pressionado dos dois lados. 1:23. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Então, o apóstolo Paulo ele entendeu esse lugar que a nossa vocação, o nosso ministério não tem a ver conosco. Amém? Outro ponto também que eu queria colocar antes de nós entrarmos no ministério. Até aqui está tranquilo, irmãos? Amém? Se tiver alguma dúvida, o John está ali. Hein? A primeira coisa que eu fiz quando eu vi lá já foi tirar minhas dúvidas, né? Para não vir aqui e depois... Amém. Então, o Senhor nos chama para a vocação. Tanto que ali na questão do amor, só mais um ponto. No capítulo 4, Paulo vai falar, né, andem de forma digna da vocação de vocês. E logo em seguida ele já vai falar, sejam completamente humildes, dóceis e suportando em amor, né? Então a gente vê que a forma de nós andar de uma forma digna da vocação envolve o próximo, né? Porque eu posso falar, não, eu sou o profeta, eu sou o cara, e não agir de uma forma digna da vocação. Outro ponto é ali no versículo 7, aonde Paulo vai falar, e cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo.
Por isso que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Então aqui, no culto passado, o pastor Jefferson falou que os 5 ministérios ele não é para todos, né? Tanto que ali no versículo 11, 12, ele vai falar assim, e deu alguns para apóstolos, outros para profetas, né? Mas para a edificação dos santos e o desenvolvimento do ministério. Por mais que os dons de Cristo não sejam para todos, ainda assim existe um ministério, existe uma medida que é para todos, amém? Então, o que nós precisamos entender? Talvez quando nós entendemos que não é para todos, a primeira coisa que vem talvez seja um alívio, né? Porque às vezes existe uma pressão dentro da igreja. Não, você precisa ser profeta, você é apóstolo, você é isso, você é aquilo. O que você é? Então, muitas vezes para alguns é bênção, mas para outros talvez fica aquele senso de frustração, né? Ah, eu sempre quis ser um apóstolo, sempre quis ser um profeta. Eu sempre quis desenvolver o ministério. Talvez, sim, o Senhor vai desenvolver o ministério. Mas, quando nós olhamos aqui o versículo 7, a gente vê que Cristo deu uma medida repartida. Ele vai falar, a cada um de nós foi concedido a graça conforme a medida repartida por Cristo. Essa palavra medida, no original ela vai significar a palavra metron, que significa um perímetro estabelecido, deixa eu ver aqui que eu anotei, senão vou... Uma extensão determinada, um perímetro determinado, uma medida exata. Ou seja, uma medida repartida por Cristo. Amados, todos nós temos uma medida de Cristo. Todos nós precisamos, por mais que talvez nós não tenhamos um dos ministérios quíntuplos, mas todos nós temos algo que Cristo depositou dentro de nós. E talvez, irmãos, não vai ser dentro da igreja, talvez vai ser em outros lugares da sociedade, mas nós precisamos desenvolver as medidas que Cristo compartilhou em nós. Não adianta, irmãos, eu e você querer ser como o pastor Jefferson, não adianta eu e você querer ser como a pastora Andressa, não adianta eu e você querer ser como o irmão do lado. Nós precisamos entender que o Senhor colocou algo em nossas vidas. E quando nós entendemos isso, irmãos, como eu falei da vocação, a gente para de andar num lugar de comparação. E isso nos leva para um lugar de maturidade, de desenvolver aquilo que Deus tem. Amém? Então, existe uma medida repartida por Cristo sobre nós. E que em nome de Jesus, essa medida seja ativada, desenvolvida, seja percebida por ti. E que você não ande, como nós tivemos o tempo de mesa essa semana, e o Jefferson falou, que você não ande, nós temos 2 perigos, andar além daquilo que Deus falou, mas também andar aquém daquilo que Deus falou. Então, que eu e você não venhamos andar, muitas vezes, aquém das medidas que Deus colocou na nossa vida. Porque o corpo de Cristo precisa dessas medidas. Amém? Seja qual for a forma que Ele vai te usar para o serviço, para o ministério. Mas existe uma medida que o Senhor confiou a ti. Então, o ministério, já desconstruímos uma mentalidade de que o ministério também não está ligado ao microfone. Hoje, no nosso contexto eclesiástico, parece muitas vezes que ministério se resume a pregar e a cantar no louvor. E não. A igreja, ela é munida pelo Senhor de ministérios. Você talvez não foi chamado para pregar ou para cantar no louvor, mas talvez para desenvolver no Senhor um ramo de negócios que vai tocar vidas. Talvez exercer justiça na cidade através de projetos sociais. Nós precisamos manifestar a luz de Cristo, irmãos. A igreja, ela precisa ser levada a esse lugar de manifestar a luz de Cristo. Então, quando nós entendemos essa medida e começamos a caminhar nisso, o Senhor
a igreja começa a amadurecer, amém? E os 5 ministérios, eles vão trabalhar para que haja o desenvolvimento desses ministérios, dessas medidas que estão sobre a igreja, amém? Também, um pouquinho para frente, nós precisamos, só que também quero colocar isso, quando a Bíblia fala ali no versículo 8, que ele deu dons aos homens, também como Jefferson pontuou na última ministração, quarta-feira passada, então ele deu dons aos homens. A palavra dons aqui, ela significa presente, ela não está ligada com carismas, né? Ela está falando sobre presente. Então em Cristo nós temos muitos presentes, né? O próprio Cristo, ele é um dom de Deus, ele é um presente de Deus para nós. O Espírito Santo, ele é um presente de Deus para nós. Então existem vários presentes do Senhor. A vida é um dom de Deus para nós, a vida é um presente. E aqui é como se Paulo estivesse falando que no contexto em que os ministros também são um presente de Deus. E é muito delicado falar isso no contexto que nós vivemos, né? Mas sim, os ministros, homens fiéis à palavra, homens fiéis ao ministério, é um presente para a igreja. Ah, Marcos, eu não acredito nisso. Tá, nós só estamos aqui porque Deus deu homens fiéis à igreja, na história da igreja, a qual desenvolveu para que o evangelho chegasse até nós hoje aqui em Chapecó. Então, ministros são sim um presente de Deus para a igreja. Homens fiéis, homens que caminham, homens e mulheres que caminham diante do Senhor, são fiéis ao seu chamado, à sua vocação, ao seu ministério. Então o Senhor, ele nos traz para esse lugar. E também o propósito dos 5 ministérios é preparar o santo para o ministério, né, os santos para o ministério, crescer na unidade da fé e no conhecimento do Filho de Deus, e nos apegarmos à doutrina, amém? Então, se os santos não estão sendo desenvolvidos, nós precisamos orar e falar, Deus, como que nós podemos caminhar? Talvez nós precisamos orar para que o Senhor levante ou alinhe o ministério pastoral, ou será que nós precisamos estar orando para que o Senhor levante e alinhe o ministério profético? Então, nós precisamos caminhar nesse lugar de discernimento, amém? E tudo isso vai edificar a igreja, porque dessa forma nós crescemos no conhecimento do Filho de Deus, nessa forma nós crescemos na maturidade da fé, e nessa forma nós não somos mais como meninos levados, né, por vento de doutrinas, amém? Glória a Deus! Vocês estão comigo aí? Amém? Então dê um glória, irmãos. Amém. Então eu queria somente fundamentar isso, somente para a gente entender, irmãos, que a importância da vocação e do ministério no nosso meio. Então, nós precisamos caminhar nas medidas que o Senhor nos chama para que nós venhamos desenvolver. Amém? Então vamos falar um pouco sobre o ministério apostólico e o ministério profético. Talvez falar isso já dê um frio na espinha, né? E muitos vão falar, eu pelo menos por muito tempo fui assim. Quando falava em ministério profético, já me subia um arrepio, assim, falar misericórdia. Mas que nem eu falei, muitas vezes por feridas que nós temos, por traumas que nós temos, mas existe uma realidade a ser desenvolvida. O ministério apostólico, irmão, os apóstolos, ele vem da palavra grega apostelo, que significa um enviado. Então, por mais que o ministério apostólico, nós vamos começar a ver ali no Novo Testamento, né, a partir de Cristo, nós precisamos entender que sempre foi uma característica do povo de Deus. O povo de Deus, ele sempre foi enviado, desde lá do povo de Israel, desde o Egito. Então, sempre foi uma característica de Deus chamar o seu povo e enviar o seu povo. Então, o ministério apostólico, irmãos, ele está ligado a um lugar de envio, a um lugar de preparar a igreja
para o serviço através do envio e também para ir, né? Então, o ministério apostólico ele vai fundamentar, ele vai gerar igrejas, ele vai levar o evangelho, ele vai fundamentar aquela igreja no fundamento que é Cristo. Então, o ministério apostólico, o envio, a igreja apostólica, essa vocação apostólica da igreja, ela não vem, o termo apostólico é começado a usar a partir de Cristo, mas essa característica ela vem desde lá de trás, desde do povo de Israel. Então, o povo de Israel, quando o Senhor ele chama o povo de Israel, ele dá uma ordem para saírem do Egito, e ali ele começa a desenvolver com a vocação e esse lugar de envio, amém? Então, o ministério apostólico ele está ligado a um lugar aonde está ligado ao envio, aonde ele vai ir, ele vai ser enviado e ele também vai enviar. A igreja ela é apostólica. A palavra apóstolos, ela começou a ser usada, né? Ela não deu início, né? Cristo não lançou a palavra apóstolo. Antes de Cristo já era usado a palavra apóstolo. No Impacto, na editora Impacto Publicações, tem um artigo que vai explicar um pouco sobre isso, que vai falar assim: antes da nova aliança ser escrita, os fenícios gregos foram os primeiros a desenvolver e usar a palavra apóstolo. Mais tarde, o Império Romano adotou a palavra e desenvolveu seu significado. A função ainda mais. Apóstolo, em sua forma mais simplista, significa um enviado. 2000 anos atrás, apóstolo não era uma palavra ou título religioso, mas um termo usado em linguagem secular para descrever uma frota de navios de batalha enviada por um rei numa missão específica. A missão era navegar para um território estrangeiro com a finalidade de colonizar e transformá-lo num lugar com características iguais às da região de origem. O capitão do navio principal era chamado de apóstolo. Juntamente com ele viajava uma equipe qualificada de profissionais, como professores, arquitetos, médicos, soldados, para que a cultura fosse estabelecida. O apóstolo era enviado como autoridade exclusiva do rei para supervisionar e direcionar o desenvolvimento da nova colônia. Olha só, o objetivo do apóstolo era garantir que se o rei fosse visitar qualquer momento aquela nova colônia, ele se sentiria imediatamente como se nunca tivesse saído da sua capital. Então, desde aquele tempo, irmãos, a palavra apóstolo, ela já era usada dessa forma pelo Império Romano para descrever alguém que iria colonizar, né, iria colonizar um povo e ali ele ia implementar uma cultura. E naquela cultura, irmãos, ele levava consigo professores, levava arquitetos já para estabelecer aquela cultura, com o propósito de que quando o rei fosse até aquele lugar, o rei não se sentisse em outro lugar a não ser no seu lugar de origem. Então, quando nós olhamos essa palavra, nós podemos ver, e eu particularmente entendo, que ainda assim nós estamos preparando um lugar para o Senhor. Nós estamos ainda assim, como igreja, nós estamos estabelecendo uma cultura, ainda que essa cultura será estabelecida totalmente quando o Senhor voltar, mas ainda assim nós estamos envolvidos na missão de Deus, que é a restauração de todas as coisas e que todas as coisas sejam elevadas a Cristo. Então, o ministério apostólico, ele ainda assim, nos dias de hoje, está em levar essa cultura, essa verdade, tanto no contexto igreja, mas também no contexto de ir, do apóstolo, de estabelecer essa cultura do Senhor, para que ali o Senhor seja glorificado. Amém? Então, o ministério apostólico, nós vamos ver que é muito mais do que um beijo meu anel, né? Mas ele está ligado a um lugar de identidade, de ir e estabelecer uma cultura a qual o rei designou sobre nós. Por isso que quando o ministério apostólico ele é desenvolvido na igreja, a igreja também ela se torna uma igreja apostólica.
na verdade, a identidade da igreja apostólica, mas a igreja também começa a caminhar para esse lugar. Então, o ministério apostólico, até nos dias de hoje, eu creio que ele é evidente e ele é real. Amém? Ainda hoje, o Senhor envia homens, talvez homens que nós nem conheçamos, para ir edificar igrejas, fundamentar igrejas, para ir supervisionar em amor igrejas, para ir servir igrejas através do ministério apostólico. E nós não devemos cessar isso. É óbvio, irmãos, que o ministério apostólico de hoje, ele não tem a mesma autoridade do ministério apostólico dos apóstolos de Cristo. Porque os apóstolos de Cristo, eles foram testemunhas e eles lançaram o fundamento. Tanto que a Bíblia, o cânon bíblico, né? Ele foi estabelecido a partir dos apóstolos e profetas. Então hoje, irmãos, apóstolos e profetas não têm autoridade para lançar um novo fundamento. Em 1 Coríntios, Paulo vai falar que ninguém lance outro fundamento que não seja Cristo. Amém? Então, apóstolos hoje, eles não têm essa autoridade. Contudo, nós não devemos negar que ainda assim o Senhor envia para desenvolver e fundamentar a igreja sobre o fundamento que é Cristo. Amém? Então, essa palavra apóstolo, ela está ligada a esse lugar de envio. Nós podemos olhar, se nós queremos desenvolver um ministério apostólico correto, nós precisamos olhar para Cristo. Cristo é o nosso apóstolo. Cristo foi enviado por Deus para morrer e estabelecer uma cultura. Através da cruz, da redenção, da ressurreição, através do seu Espírito, através do Espírito Santo. Então, Cristo, ele é um modelo perfeito do apostolado. Quando nós queremos desenvolver um ministério, não tem erro. Olhe para Cristo, amém? Se você entende que tem um ministério apostólico, profético, Cristo é o nosso profeta. Cristo é o nosso mestre. Cristo é o nosso evangelista. Cristo é o nosso modelo principal. Muitas vezes nós nos frustramos porque nós olhamos para homens, amém? E homens são falhos, irmãos. Todos nós sabemos. Mas nós precisamos desenvolver os ministérios a partir da pessoa de Cristo. Então, Jesus, ele é o nosso exemplo maior, é o nosso modelo maior. Quando nós olhamos para o livro de Êxodo, podemos ver um retrato da redenção, né? Nós vemos lá no começo um povo escravo, Deus levanta um libertador chamado Moisés, que é uma tipologia de Cristo, e no final do livro de Êxodo nós vamos ver que a presença de Deus está no meio do povo. E quando nós olhamos para toda a narrativa bíblica, nós vemos isso. Nós vemos Deus nos resgatando através de Cristo, e nós vemos Apocalipse, lá no final de Apocalipse, que Ele habitará conosco, em nosso meio. Então, quando nós olhamos para esse lugar, aonde nós estamos na narrativa bíblica, como igreja, amém? Estabelecendo, pregando o evangelho e manifestando uma cultura. Então não tem como nós tirarmos o ministério apostólico hoje da igreja, porque nós ainda assim estamos servindo debaixo da vocação que Deus nos deu como igreja, amém? Então o Senhor nos leva para esse lugar, e nós estamos preparando um lugar para que a glória de Deus repouse, e isso tem a ver com o apostolado, por isso a importância dos 5 ministérios. Agora, um dos grandes erros, irmãos, é que nós precisamos olhar e precisamos ficar atento ao caráter apostólico. Talvez a nossa maior encrenca com o ministério apostólico não é se existe ou não, pelo menos para mim isso está decidido, mas é com o caráter apostólico. Essa é a grande verdade. E um dos maiores erros, eu quero citar aqui talvez os 2 erros que nós precisamos estar atento no ministério apostólico. Geralmente, o ministério apostólico ao qual nós vemos hoje, que muitas vezes não está de acordo com a Bíblia, eles fazem isso, eles pensam que pode lançar um novo fundamento.
Então eles pegam aquele texto de Efésios 2, se não me engano, capítulo 20, que fala que a igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, e eles começam a lançar, edificar a sua igreja em cima dos fundamentos que eles acham que deve ser. Então, às vezes o cara se auto-intitula apóstolo e fala, não, agora eu tive essa direção, então não, porque eu sou apóstolo, nós vamos edificar sobre essa direção. Não, irmãos. Ninguém deve lançar outro fundamento. O apóstolo, ele desenvolve a igreja, ele fundamenta a igreja em cima sobre o fundamento que é Cristo e sobre a doutrina de Cristo. Amém? Talvez ele vai ter direções, sim, mas o fundamento, ninguém pode colocar outro fundamento que não seja Cristo. Toda igreja precisa estar edificada sobre e em Cristo. Então, esse talvez seja um dos erros, e muitos usam, irmãos, desse erro, desse versículo, para fazer o que quer no meio da igreja. E isso machuca muitas pessoas. Outro ponto também do ministério apostólico, ao qual nós devemos entender que não tem nada a ver com as Escrituras, é a vaidade apostólica e a honra excessiva. Dentro dessa cultura apostólica nós vemos o apóstolo, ele precisa ser honrado, o apóstolo precisa ser honrado de forma financeira, de tantas formas, e isso nós não vemos nas Escrituras. Vamos ver o que nós vemos nas Escrituras? 1 Coríntios 4, 9, do 9 ao 13. Consegue colocar ali, Cristian? 1 Coríntios 4, do 9 ao 13. Paulo vai escrever a Corinto assim: porque me parece que Deus pôs a nós, os apóstolos, em último lugar. Como condenados à morte, viemos a ser um espetáculo para o universo, tanto para os anjos como para os homens. Nós somos insensatos por causa de Cristo, mas vocês são sensatos em Cristo. Nós somos fracos, mas vocês são fortes. Vocês são respeitados, mas nós somos desprezados. Até agora estamos passando fome, sede, necessidade de roupas, somos tratados brutalmente, não temos residência certa. E trabalhamos arduamente com as próprias mãos. Quando somos amaldiçoados, abençoamos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, respondemos amavelmente. Até agora tornamo-nos a escória da terra, o lixo do mundo. Nós não queremos falar que todo apóstolo vai passar por privações, amém? Mas nós precisamos entender que o caráter apostólico, ele não pode estar fundamentado em honra excessiva. Estava conversando com o John ali atrás e ele falou algo que é verdade. Muitas vezes o ministério do apóstolo, às vezes, vai ser o que menos aparece. Porque o ministério apostólico, ele está ligado a fundamento. Então, o verdadeiro ministério apostólico, irmãos, segundo as Escrituras, não está ligado à vaidade. Mas sim está ligado a nos entregarmos, a estabelecer uma cultura do rei que nos enviou e está voltando. Amém? Glória a Deus. E é importante, irmãos, nós entendermos isso, porque nossa maior preocupação com o ministério apostólico, muitas vezes, é o caráter. Amém? Não há luxo, não significa que o ministério apostólico passará dificuldades, não é isso. Mas ele não está fundamentado no luxo e na vaidade, mas sim há uma responsabilidade e um encargo. A mansidão de Cristo precisa ser a essência do caráter apostólico, pois ele é o nosso apóstolo supremo. O verdadeiro ofício apostólico nos dias de hoje está ligado a cooperar com aquilo que Deus está fazendo na terra através do envio, gerar e fundamentar a igreja em lugares em que o evangelho está chegando.
estabelecer liderança e presbitério nas comunidades e supervisionar em amor. Se nós olharmos para o ministério apostólico segundo as Escrituras, nós vemos essas características. Amém? Amém? Amém. Então, o ministério apostólico, ele está ligado a isso. É óbvio, irmãos, que talvez não dá para a gente ser exaustivo nesse tema, e talvez eu nem conseguiria ser, mas o nosso propósito é fundamental, amém? Pelo menos agora nós sabemos como edificar de forma correta, ou buscar edificar de forma correta. O ministério profético, irmãos, aleluia, esse já dá uma vontade de falar em línguas, glória a Deus. Então, como nós já falamos, por conta de muitos erros e equívocos, principalmente também no ministério profético, nós temos muitos traumas, não generalizando, mas infelizmente acontece muito. Mas ainda assim, é uma verdade nas Escrituras a qual nós não devemos anular. O ministério profético é o único dos cinco dons ministeriais que nós vamos conseguir encontrar tanto na antiga aliança quanto na nova aliança. Nós não vemos, por mais que existam características apostólicas no povo de Israel, mas nós não vemos apóstolo no Antigo Testamento, nós não vemos, por mais que existia a vocação de levar as verdades de Deus para os outros povos, mas nós não vemos o ministério evangelístico, né, no Antigo Testamento, mas nós vemos o ministério profético. Então, o ministério profético ele é desenvolvido nas duas alianças. Nós vemos profetas na antiga aliança, assim como nós vemos profetas na nova aliança. Em Atos, nós vamos ver profetas em Atos. Nós vamos ver Ágabo, que era um profeta. Nós vamos ver diversos, principalmente Ágabo, né? Mas nós vamos ver profetas na nova aliança. Mas é importante a gente diferenciar a atuação do ministério profético da antiga aliança para o ministério profético dos tempos de hoje. Amém? Muitos equívocos acontecem porque também as pessoas misturam esse ponto. Então, quais são as diferenças de atuação? No Antigo Testamento, o profeta ele era como um porta-voz de Deus. E ainda assim, na Nova Aliança também, né? Encarregado para dar e conhecer a mensagem divina e manifestar por meio de ações a sua vontade. Isso é uma verdade nas duas alianças. Contudo, no Antigo Testamento, o profeta ele era levantado para dar direções ao povo de Deus. E como o Espírito, né, o Espírito Santo estava sobre os reis, sobre os sacerdotes, sobre os profetas, o Deus ainda precisaria guiar o povo de Israel de alguma forma. Então os profetas muitas vezes eram levantados por Deus para trazer uma palavra de correção, para trazer uma palavra de direcionamento, e eles eram levantados. Então a principal delas é que a principal diferença é que o profeta no Novo Testamento ele é importante, mas não tem o mesmo destaque e posição que os profetas da antiga aliança. Em que sentido? O profeta na antiga aliança tinha como dever, Deus precisava conduzir o homem caído, e como ele era homem morto espiritualmente, incapaz de se relacionar com Deus por meio do Espírito, Deus ungiu homens com atuações específicas. Dessa forma, podia dar direções ao seu povo e revelar ainda que de forma limitada, a sua vontade. Somente os reis, sacerdotes e profetas eram ungidos pelo Espírito de Deus para ocuparem seus respectivos ofícios. Ou seja, o Espírito Santo ainda não tinha regenerado um povo. Ele tinha chamado o povo, então o Senhor levantou profetas. Contudo, nós vemos em Ezequiel 36, 27, no qual Deus fala para a nação de Israel, ele vai falar assim, eu colocarei... Vamos ler lá, Christian? Ezequiel 36, 27. Acho que é importante a gente ler. Eu estou falando muito rápido? Não? Sim? Bem.
Aqui. Pode ser ali. Porém o meu espírito no interior de vocês, e os levarei a agir segundo os meus estatutos e obedecerem fielmente as minhas ordenanças. Passa só um para eu dar uma olhada. Vamos ler o 26 e o 27, Cristian. Eu lhes darei um coração novo e porei um espírito novo no interior de vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Porei o meu espírito no interior de vocês e os levarei a agir segundo os meus estatutos e obedecerei fielmente e obedecer fielmente as minhas ordenanças. Ou seja, em Ezequiel, o profeta, ele libera essa palavra que chegaria um tempo a qual Deus derramaria o Espírito sobre nós. Joel 2 também vai falar sobre isso. Então hoje, irmãos, nós não devemos ser conduzidos por profecias, mas é extremamente bíblico que nós tenhamos direção por profetas. Não sei se vocês entenderam. A diferença é que hoje nós devemos ser guiados pelo Espírito e pela palavra. E todos nós temos acesso a ser guiado pelo Espírito e pela palavra. Mas ainda assim, Deus levantou profetas para que, em certas circunstâncias, ele dê direcionamento para a edificação e sim, talvez muitas vezes para alguma direção. Então, o que é importante a gente entender aqui? Nós devemos ser guiados pelo Espírito e pela palavra. E que o ministério apostólico, ele não anula a suficiência das Escrituras. Eu acho que um dos grandes problemas e erros no ministério profético hoje é que colocam a palavra de um profeta no mesmo padrão das Escrituras. Ou, às vezes, até acima das Escrituras. Mas a igreja, ela deve ser conduzida, o povo de Deus deve ser conduzido pelo Espírito e pela palavra. Então, não é bíblico nós ficarmos buscando direções a profetas, mas é extremamente bíblico profetas dar direções. Vocês estão entendendo? E por que é importante isso? Porque isso leva a igreja para um lugar de maturidade e tira a igreja de um lugar de infantilidade. O Senhor nos leva. As Escrituras são por si só suficientes. Um dos maiores erros do ministério profético hoje é colocar o ministério profético acima ou na mesma medida das Escrituras. Então, tudo que nós lemos aqui, que são ordenanças do Senhor, nós precisamos obedecer de imediato. Agora, em 1 Tessalonicenses 5:20 vai falar que não despreze as profecias, contudo, retenha o que é bom. Então, toda profecia, ela precisa ser julgada, sim, pelo presbitério de uma igreja, por irmãos maduros, e ela precisa ser discernida, tanto em questão de tempo, de aplicação, amém? Então, as Escrituras nós devemos obedecer de imediato. As profecias nós devemos guardar em nosso coração, orar ao Senhor e sim seguir de acordo com aquilo que o Senhor revelar, amém? Muitas vezes a profecia, o ministério profético, ele vai vir para confirmar coisas que o Espírito Santo está ministrando no nosso coração. Então é importante porque isso nos leva a um lugar de maturidade e nos livra de manipulações. Sabe de quem é a responsabilidade, irmãos, de nós não sermos manipulados por profetas? É minha e a sua. Porque muitas vezes nós nos tornamos sensíveis e ao invés de nós irmos orar ao Senhor, nós pulamos de profeta em profetas e nós nos tornamos vulneráveis a isso. Como o ministério profético pode prender a igreja em um laço de manipulação? Martin Scott, no livro Abraçando o Amanhã, vai dizer: qualquer ministério que gere o desenvolvimento de uma relação dependente é perigoso. Ou seja, qualquer ministério que torne a outra pessoa dependente é perigoso. Uma relação dependente é aquela cujas necessidades estão sendo supridas por terceiros.
quando unicamente o Senhor as deveria suprir. Tais relacionamentos são marcados por obrigações erradas e falsas lealdades. Não somos donos de outras pessoas. Estamos aqui para ajudá-las a se estabelecerem no Senhor. Então, nós entender que a igreja ela precisa ser direcionada pela palavra e pelo Espírito, nos livra de nós entrarmos em lugares de manipulação. E, cara, isso acontece muito. Aonde eu profetizo para você, e isso leva você a um lugar a se tornar dependente de mim. Isso te leva a um lugar onde toda hora você não toma uma direção sem que você me pergunte. E não, cara, o Senhor não nos chama para esse lugar. Então nós não devemos ficar buscando direções de profetas, mas é extremamente bíblico que profetas dê direções. Isso nós podemos ver em 1 Tessalonicenses 5:20, se puder colocar para nós. Eu já estou encerrando também. Só mais umas 10 páginas, brincadeira. Daí a gente vai orar. Consegue colocar, Cristian? 1 Tessalonicenses 5:20. Se você quiser anotar também para ler em casa, Atos 11:27 e Atos 21:20, mas vamos ler só isso por enquanto. Não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e retenham o que é bom. Amém? Uma igreja, Deus vai levantar, irmãos, e tem levantado, eu acredito, o ministério profético nesse lugar, porque ele é de extrema importância. Mas nós precisamos ter maturidade para lidar com isso. Amém? Glória a Deus. Nós precisamos ter maturidade e entender que nós temos uma responsabilidade, segundo as profecias. Não devemos ficar dependentes de profetas, mas Deus deu profetas para edificar a igreja. Deus sempre comunica ao coração dos seus filhos, e muitas vezes através sim dos profetas. Amós 3:7 vai falar que Deus comunica a sua vontade a partir dos seus servos e profetas. 1 Timóteo 18, Paulo vai instruir Timóteo, vai falar: Timóteo, eu te dou essas instruções segundo as profecias que estão sobre você. Então o ministério profético ele é importante. O encargo e ofício profético. Então, qual é o encargo e ofício profético? Primeiro, ao contrário do que muitos pensam, a principal faceta do ministério profético não é a profecia, mas sim equipar os santos por meio da palavra e exposição da palavra. Muitas vezes nós achamos que o ministério profético está ligado àquele que chega no culto e começa a falar: ó, eis que te digo. Isso é dom de profecia. E a Bíblia fala que todos nós podemos profetizar. Agora, o ofício profético ele vai edificar a igreja a partir da palavra de Deus. E vai desenvolver o ministério profético, vai dar direções à igreja a partir da instrução da palavra de Deus. Todos nós podemos profetizar, mas o ofício profético ele ensina, pois toda a palavra aponta para o fundamento dos profetas, que é Cristo e o seu Espírito. Em Atos capítulo 3, nós podemos ver quando Pedro libera uma palavra profética da exposição das Escrituras. Pedro começa a expor o propósito eterno a partir das Escrituras. Atos 3:17. Atos 3:17. Pedro começa a pregar, né? E ele, através de uma palavra, de uma ministração profética, ele traz uma direção ao povo. E ele fala: agora eu sei, irmãos, que vocês agiram por ignorância, quando ele fala sobre o povo ter crucificado a Cristo, né? Bem como seus líderes, mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas. Então você vê que a palavra profética de Pedro, baseada nas Escrituras, ele apontou aquilo a qual nós estamos caminhando. Então todo o ministério profético, ele vai ter como principal ofício
edificar a igreja segundo as Escrituras e apontar, sim, destinos proféticos segundo as Escrituras. O segundo ponto do ofício profético é trazer direções específicas, cooperando para o corpo de Cristo, com discernimento espiritual sobre tempos e estações. Palavras de conhecimento, então também está ligado a palavra de conhecimento ao ministério profético, amém? Então sim, o ministério profético ele profetiza, mas não é só isso, amém? Trazer advertência a respeito do futuro. Nós podemos ver isso em Atos 11, 27 e Atos 21, 10. Você pode anotar ele em casa. E um ponto para a gente encerrar agora de fato, eu quero falar sobre a característica de um falso profeta e de um profeta segundo as Escrituras. Mateus 7,15, Jesus vai falar para nós tomarmos cuidado com os falsos profetas. Ou seja, ele está nos deixando ciente que existe falsificação. O falso profeta não é aquele que erra a profecia, irmãos. Martin Scott, sobre um livro que ele escreveu sobre profeta, ele é um profeta que exerce o ministério profético nas nações há mais de 40 anos. E ele tem um livro chamado Abraçando o Amanhã, sobre desenvolver o ministério profético. E ele fala, o fato de errar a profecia não quer dizer que a pessoa seja um falso profeta. Da mesma forma, um falso profeta pode ser preciso, mas os resultados não serão positivos. Balaão acertava profecias, amém? E ele era um falso profeta. Características típicas de um falso profeta. Manifestam um espírito superior com a forte impressão de que ele tem acesso único a Deus. Isso nós vemos muito. 2. Profetizam requerendo pagamento. Pode ser tanto financeiro ou insistem num vínculo emocional. Profeta, fuja de profetas que queiram te prender em vínculos emocionais. Não permitem que você questione ou sugira o que eles disseram por estar errado. Podem até mesmo sugerir que, rejeitando a palavra deles, você estaria trazendo maldição sobre você. Por isso que o ministério profético, não bem direcionado, causa um estrago bem grande. Entregam uma profecia que leva firmemente a uma contínua conexão, buscando criar uma dependência daquela pessoa. 5. Proferem palavra que produz uma sensação de medo, em vez de fé para andar com o Senhor. Palavra profética, ela não produz medo. Ela pode produzir tristeza que leva ao arrependimento, mas não medo. Ela nos leva a um lugar de fé. 6. Não tem relacionamentos saudáveis de parceria com aqueles que estão em uma boa posição com o corpo de Cristo. Ou seja, geralmente ela não tem relacionamentos saudáveis com lideranças. Não prestam contas. Não demonstram um relacionamento com Jesus. Suas conversas são mais sobre elas mesmas do que sobre Jesus. Recorrem a rituais estranhos que não reproduzem o que encontramos na Bíblia. E o 10º, pedem algo de valor emocional de você para profetizar. Ou tem algo de valor emocional seu. Então isso é um guia para nós identificarmos falsos profetas. Martin Scott também vai falar, se nos submetermos a falsos profetas, estaremos em grave perigo de nos subjugar a nós mesmos a poderes espirituais que nos escravizam. Então nós não devemos nos submeter a falsos profetas. Martin Scott também vai falar, devemos desenvolver relacionamentos que nos liberem. Qualquer coisa manipuladora, dominadora ou controladora não é de Deus. Isto é fonte de feitiçaria. A verdadeira profecia e os verdadeiros profetas contrastarão, nos libertarão para buscar ao Senhor com um amor profundo em nossos corações por Ele. A verdadeira profecia dará testemunho de Jesus. Então, um profeta genuíno, como nós podemos identificar?
um coração submisso a Jesus, um espírito humilde e uma disposição para ter relacionamentos com outros no corpo de Cristo. Todo ministério profético precisa estar submetido, sendo pastoreado e envolvido com a liderança da igreja local. Nenhum ministério profético que nós precisamos tomar cuidado com ministérios proféticos que não se submetem a uma liderança e que não é pastoreado, amém? Glória a Deus. Vamos se colocar de pé? Sei, irmãos, que talvez foi bastante informação, mas eu glorifico a Deus porque nós temos base para orar ao Senhor e de fato desenvolver o ministério profético, amém? E apostólico. Não é algo agora, não que fosse, mas nós temos agora um fundamento e para que a gente possa clamar ao Senhor para que desenvolva e ative os dons. E no próxima quarta-feira nós vamos continuar falando sobre os evangelistas, pastores e mestres, amém? Glória a Deus. Eu quero orar por você e eu quero fazer 2 orações. Você não precisa vir à frente, mas eu quero que você coloque a mão no seu coração. A primeira oração talvez seja para você que foi ferido por essa realidade. Talvez ferido por homens que se diziam profetas, apóstolos, homens que muitas vezes usurparam, né? E a segunda oração é para que Deus desenvolva em você, se você tem uma vocação apostólica ou profética, ou de fato comece a te dar discernimento sobre a sua vocação. Então, eu quero fazer essas 2 orações em nome de Jesus. Feche seus olhos. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, Pai. Pai, nós sabemos, Pai, que essa realidade, Pai, é bíblica, Senhor. E nós sabemos, Pai, e ansiamos, Senhor, temos o anseio, Deus, de fato caminhar naquilo que o Senhor estabeleceu. Nós queremos, Pai, que o Senhor levante, Pai, em nosso meio, sim, homens que tenham encargos apostólicos, que tenham encargos proféticos, e que esses homens nas suas mãos, Senhor, eles serão zelosos e eles usarão do dom e do ministério que o Senhor deu a eles para edificar pessoas e o corpo de Cristo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar, Pai, te pedindo perdão, Senhor, por todos aqueles, Senhor, muitas vezes, muitos aqui, talvez alguns, foram machucados por essa realidade. E nós como igreja, Senhor, nós queremos liberar, Senhor, nesse momento, perdão, Pai. Porque nós não somos outra igreja. Talvez nós somos outra comunidade local. Mas nós somos o corpo de Cristo, Senhor. E nós queremos te pedir perdão, Senhor, pelos erros, Senhor. Sabemos que nós, sim, estamos sujeitos aos erros, mas pelos erros intencionais, Pai, que causaram feridas, Senhor, que travaram pessoas em muitas áreas, Pai. Pessoas que talvez não conseguem desenvolver, Pai, o seu ministério, a sua vocação, por conta de uma palavra errada, por conta de uma mancha deixada, Senhor. Espírito Santo, eu oro para que o Senhor toque a cada um, Espírito Santo. E em nome de Jesus, que o Senhor ative em nosso meio, Pai. Que o Senhor desenvolva em nosso meio, Pai, o ministério, Senhor, a qual nós ministramos hoje, Pai. Apostólico e profético, Senhor. Eu sei, Pai, que o Senhor está trabalhando nessa comunidade local. Ainda, Pai, em muitas áreas, Pai, a qual nós muitas vezes não percebemos. Mas que o Senhor comece a tocar cada vez mais. Que o Senhor comece a trazer mais, Pai, para perto, Senhor. E nos faz afunilar naquilo que o Senhor tem.
Eu oro por cada um dos meus irmãos, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo seu amor, Pai, pela sua graça, Senhor. Obrigado. Nos dê graça, Pai, cada dia mais, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Vamos ofertar, se você trouxe sua oferta, que nós possamos exercer, né, a generosidade. Se trouxe sua oferta, tem o Pix ali. Nós temos o Pix, nós temos também aqui o gasofilaço. Nunca sei falar esse negócio. Mas se você quiser ofertar, Senhor, em nome de Jesus, nós oramos também pelos ofertantes. Que o Senhor venha prosperar essa semente, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Nós cremos na sua igreja, Senhor. E nós sabemos, Pai, que recursos materiais não são menos espirituais, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha assim prosperar a sua igreja e que nós venhamos exercer, Pai, a generosidade, Deus. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, amém? Se você quiser vir ofertar, tem o Pix, amém? E eu acho que estamos liberados, amém? Que Deus te abençoe, te guarde. Abraça o irmão que está do seu lado aí. Dá um abraço nele. Deus abençoe.